Na aula passada, nós introduzimos o conceito da transformada de Laplace. Vimos que qualquer vetor pode ser representado como uma combinação linear de seus vetores unitários. Qualquer função também pode ser representada por uma combinação linear de funções linearmente independentes, como seno, cosseno, e no caso da transformada, de uma exponencial amortecida. Quando nós aplicamos a transformada de Laplace, nós saímos do domínio do tempo e vamos para o domínio da frequência. A frequência, ela é representada pela letra S, que é composta por um termo sigma mais j ômega. Esta é a parte real e esta é a parte imaginária. A parte real, ela te fornece um número que diz o quão rápido ou quão lenta a função vai esmairecendo, vai perdendo força. E a parte imaginária, o quanto a função responde em termos de oscilação. Naturalmente, existem frequências em que o sistema gosta de oscilar. Um exemplo é o balanço, um exemplo é o sistema massa-mola, ou até um sistema elétrico gosta de oscilar em determinada frequência. Todo mundo já ouviu falar no caso daquela ponte que caiu por conta dos soldados que estavam marchando, ou um copo de vidro que é quebrado por conta da frequência do som que é aplicada. Tudo isso nós vamos estudar aqui em transformada de Laplace. Se nós voltarmos um ou dois slides, né, nós vamos verificar que nós estamos fazendo o produto escalar da nossa função no tempo por algo que é amortecido e tem senos e cossenos. Então, nós estamos verificando quais partes dessa função têm amortecimento e quais partes dela têm oscilação. Aqui nós temos um eixo, claro que esse já é um exemplo mais avançado, nós vamos só apenas ver o desafio e a resposta. Nós temos um eixo onde aplicamos torque no início do eixo, aqui no início do eixo, conforme essa seta. É claro que o eixo vai tentar girar junto, mas esse ângulo aqui não vai ser igual a esse ângulo final, vai ter um efeito elástico aqui no meio. Tanto é que eu fiz o gráfico aqui do θ de entrada e o θ de saída ao longo do eixo, né? O eixo vai sofrendo torção ao longo do tempo, até lá nos finalmente, né? Claro, quando entrar em regime, essa torção ela já é minimizada ou até totalmente terminada. Tem a ver com tem relação com a parte exponencial negativa real da transformada de Laplace. E esse balanço aqui tem a ver com a parte imaginária, que é o seno e o cosseno. Bom, vamos trabalhar alguns números. Nós poderíamos fazer, por exemplo, aqui a transformada de Laplace de uma função exponencial, agora bastante simples. Por que exponencial? Porque é mais fácil para entender por enquanto. Depois a gente complica. A gente poderia colocar aqui, eu olhando para cá, eu acho que esse cara aqui, ó, ele vale mais ou menos, eu vou fazer no olho aqui, ó. Ah, mas aqui, se ele está aqui, ele vale menos 1. Esse x aqui, esse aqui está com cara que está no menos 2. Vamos fazer como se ele tivesse no menos 2, né? 0 para o imaginário e menos 2 para o real. Vou fazer assim. Então, se eu tivesse a função no tempo, f de t igual a e na menos 2t, eu aplico a transformada de Laplace, então eu faço de e na menos 2t aqui, eu coloco em evidência, né? Aqui vai ficar
menos, daí 2 mais S, né, porque lá é menos ST. Daí aqui eu colocaria um menos aqui fora também, né? E aqui 2. Aqui 2, aqui um menos aqui fora, e aqui mais. Aí eu ficaria com E na menos 2 mais S. S teria que ser maior que menos 2. Tá? S teria que ser maior que menos 2 aqui, de forma que tudo isso aqui sempre ficasse positivo, e o E na menos, né, o E ficasse na negativo, né, o dentro do parênteses positivo, né, e aqui S, FDS igual a 1 sobre S mais 2. Então, esse FDS, ele é válido, essa transformada é válida, somente quando S for maior que menos 2. Tá? Então, ele só é válido, né, daqui para lá, ó. Se o Ângelo se enganou, é o contrário. Quando S for menor do que menos 2, vamos ver. 2 mais S maior do que 0, S maior que menos 2. Eu vou fazer toda essa conta de novo, porque eu agora acho que eu fiquei confuso. Eu vou fazer FDS, que é a transformada de Laplace, então de 0 até infinito, de E na menos 2t, vezes E na menos ST, vezes dt. Vamos fazer passo a passo. E vai ficar integral de 0 até infinito, de E na menos S mais 2, t dt. Essa integral vai ficar 1 sobre S mais 2, só que negativo, né? Vezes E na S mais 2, negativo, vezes t variando de 0 até infinito, que vai ficar 1 sobre S mais 2, que multiplica. Quando S for infinito, isso aí vai dar 0. Agora, quando S for 0, isso aí vai ficar... Quando t for 0, desculpa, quando t for infinito, isso aqui vai dar 0. Né? Quando t for 0, vai ficar E na 0, que dá 1. E aí eu fico com 1 sobre S mais 2. Beleza, o FDS nós encontramos. Só que nós fizemos uma consideração para isso dar certo. Ó. Tudo isso aqui vai dar menos infinito, quando t for infinito, somente se o que tiver aqui dentro for positivo, né? Somente se S mais 2 for maior do que 0. Somente se S for maior do que menos 2. Então, nós estávamos certos, somente se S for maior do que menos 2, é que isso está certo. Né? Então, para essa integral aqui, né, convergir, S precisa ser maior do que menos 2. Tá? Nós temos que estar nessa região para cá, ó. Né? Onde S é maior do que menos 2. Nada foi falado com relação à parte imaginária, porque a função a transformada não retornou nada imaginário. É claro que você também poderia dizer que FDS
é igual a 1 sobre, agora eu vou complicar um pouco, sigma mais j ômega mais 2. Bom, o que interessa aí? Interessa o valor S igual a menos 2, porque quando S igual a menos 2, a transformada ela diverge, né? Ela vai para o infinito. Esse é um ponto muito importante, esse S igual a menos 2. Se nós olharmos no tempo a função na menos 2t, é essa função aqui que começa em 1 e vai diminuindo. Eu vou ensinar aqui um macete de reescrever esse E na menos 2t como se fosse E na menos t, agora sobre um número, né? Bom, para dar 2, aqui embaixo vai dar 0,5, tá? 0,5. Essa exponencial, ela é tal que, né, se ela fosse uma reta, desde o começo, ela ia bater aqui no 0,5, mas ela não é uma reta. Ela desce exponencialmente e nós consideramos como se ela chegasse a 0 depois de 5 vezes esse 0,5. Isso é um bom macete. Quanto menor esse número aqui, mais em menos tempo ela chega. Ou seja, quanto maior esse número aqui, mais rápido ela chega na estabilidade. Vamos adentrar a mais exemplos, né? Também aula passada, nós fizemos a transformada do cosseno. Na verdade, a gente fez a do seno e a do cosseno na mesma integral, na mesma transformada, porque nós falamos que f de t era igual a cosseno de ômega t mais j seno de ômega t. Então, f de s ficou igual a transformada do cosseno de ômega t mais j vezes a transformada do seno de ômega t. E nós acabamos colocando tudo isso no mesmo balaio, né? E por quê? Porque esses dois eu posso representar pela relação de Euler como uma exponencial. Eu fiz a transformada disso aqui, onde a parte real é a transformada do cosseno e a parte imaginária é a transformada do seno. A gente já, né, com um golpe de mestre aí, nós achamos a transformada do cosseno e do seno, né? Pode ver, ó, a transformada do cosseno, que é a transformada da parte real, e a transformada do seno, que é a transformada da parte imaginária. Era E elevado a alguma coisa, isso facilitou um monte a vida para nós. E depois nós vimos que tínhamos tabelas agora, nós não precisamos toda hora estar resolvendo integral. Nós temos algumas funções padrão com transformadas padrão. Nós também podemos sair do domínio da frequência e voltarmos para o domínio do tempo. Isso é transformada inversa de Laplace. Aqui nós temos no tempo ainda e na frequência. E aqui nós vamos estudar, na aula de hoje ou na próxima aula, que é convolução. Vimos ainda a aula passada, que ainda é a título de revisão, que a transformada de Laplace da derivada de uma função é igual à transformada de Laplace da função multiplicada por S menos a condição inicial. Se a condição inicial for 0, basta multiplicar por S. E aqui nós temos da derivada primeira, da derivada segunda, da derivada enésima e também da integral, né? Nada do que eu não imaginasse, se derivada multiplica por S, integral divide por S. Esses dois últimos aqui, esse 11 e 12,
é o que nós chamamos de teorema do valor final, né? Teorema do valor final, e esse aqui é teorema do valor inicial. Se você quer saber quanto que a função vale no tempo infinito, e você não tem ela no tempo, só tem ela em Laplace, basta fazer o limite de S vezes f de S, quando S tende a zero. Isso é um teorema, não se discute, se aplica. E se você quer saber o valor inicial e você só tem ela no S, você faz S vezes f de S, agora quando S tende a infinito. São teoremas, você apenas aplica. Claro que se você tivesse no tempo, você colocaria o t infinito, né? E na frequência, e no tempo aqui você colocaria t igual a zero, né? Mas você não tem, você só tinha as funções na frequência. E você não está afim de aplicar a transformada inversa, né? Tudo mais. Ainda na aula passada, estamos fazendo bastante revisão hoje. Encontre a solução desta equação diferencial aplicando o que nós aprendemos. Muito bem. Este cara de cá vai ficar S vezes Y de S menos Y de zero. Afinal de contas, isso também é um teorema que a gente aprendeu, não é do valor inicial nem do valor final, é o teorema da derivada, né? E você vai substituir aqui nesse comecinho, tá? Esse pedacinho é só relativo a esta derivada. Depois segue o jogo, A vezes Y ds, né? A constante continua, o Y dt vira Y ds, isola o Y ds, está resolvido o teu problema. Agora você aplica a transformada inversa, né, e encontra o y dt. Tranquilo, não é difícil. Tá? Porque, como que a transformada inversa disso é uma exponencial? Bom, a gente acabou de fazer e também está na tabela aqui. E agora nós vamos iniciar com a nossa aula, finalmente. Vamos aprender algumas funções muito úteis. A primeira função é a função degrau unitário. É só um degrauzinho, tá? Olhem para essa curva azul aqui, ó. Ela começa em zero e no tempo igual a zero, ela muda para 1. Por isso que o nome é degrau unitário. É essa curva azul. É como se fosse uma chave, liga ou desliga. Você não precisa ligar ela só no tempo igual a zero. Você pode ligar ela no tempo igual a -1, +1, +7, o que você quiser. Só que daí você não vai escrever UDT. Bom, e quando que essa chave aqui liga? Bom, eu vou dar uma olhada. Ela vai mudar de desligado para ligado quando t menos 1 for igual a zero. Ou seja, em t igual a 1, ela muda. E é verdade, olha aqui para o gráfico, em t igual a 1. E a outra muda em t igual a -1. Esta chave ela muda de 0 para 1 quando o que está aqui dentro, quando o argumento dela for zero. Muito simples, mais fácil que seno, cosseno, é simplesmente uma função degrau unitário. Existe ainda uma outra função um pouco mais complexa de se entender, que é a função impulso. Aqui eu até poderia chamar de impulso unitário, apesar de existirem impulsos diferentes de 1 e existem degraus diferentes de zero. Antes de entender a função impulso, eu prefiro explicar o que é a função pulso. A função pulso é isso aqui, um pulsinho, e nós temos aqui uma largura e aqui uma altura. Imagine agora que eu tenha largura vezes altura igual a 1, né? Essa área aqui, essa área igual a 1. Existem infinitas possibilidades de eu ter a área igual a 1. Vai desde essa primeira área aqui, ó, com grande largura e pequena altura, até essa daqui, ó. Essa última é grande altura e pequena largura. Impulso é uma função tão medonha
que nós representamos por uma seta, dizemos que essa seta tem amplitude infinita, mas tem base zero, e de forma que a área desse impulso é 1. Então, a área do impulso, que é representado por essa letra delta, delta de Dirac, é 1. Então, o impulso é um pulso que você foi estreitando, mas conservando a área 1. De forma que, se eu fizer a transformada de Laplace, né, a transformada de Laplace do impulso, eu tenho que colocar na integral para saber quanto que é. Eu não preciso fazer nem de zero menos até infinito, como é definida a transformada de Laplace, porque onde não é zero, o impulso vale zero, e a transformada de Laplace de zero é zero. Né? Então, eu vou fazer aqui, ó, ou também separo em duas, né? Posso fazer assim, fica mais elegante ainda. Separo em duas, uma de zero menos a zero mais, e depois eu somo com outra de zero mais até infinito. Na mesma. Essa segunda aqui vai dar zero. Essa vai dar zero. E aqui, nesse instante t igual a zero, o impulso vale infinito. Eu não vou fazer infinito vezes E na menos ST. E aí eu vou cair numa inconclusão. Eu não vou concluir nada. Cair numa inconclusão é boa. Mas eu vou passar esse E na menos ST para fora. Agora eu posso, porque o T, aqui entra muito a fé na matemática, porque o T não varia, né? Então eu substituo, eu já posso colocar T igual a zero, né? Porque E na zero menos e E na zero mais é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, esse E na ST, não preciso nem jogar ele para fora, mas eu posso dizer que esse cara vale 1, independente se é zero mais ou zero menos. Ainda bem que não é sobre T, e assim é na ST. Então, o limite, quando T tende a zero, disso aqui é 1. Né? E aí vai ficar delta dt vezes 1, que é delta dt, e nós sabemos que a área de delta dt é 1. Né? Por isso que a transformada de Laplace dele também é 1. Não é tão fácil nem tão difícil de entender. E aqui nós temos representada 3 funções de impulso unitário. Uma em t igual a zero, né? Delta dt, ou delta dt menos zero, essa marronzinha que é delta dt mais 1, e essa verdinha que é delta dt menos 1. Por que essa é delta dt mais 1 se ela acontece em menos 1? Bom, ela acontece onde esse cara é igual a zero. Então, faça assim, ó, t mais 1 igual a zero, t igual a menos 1. Então, o impulso acontece em t igual a menos 1. E como eu não consigo representar infinito, eu desenho aqui em cima uma bolinha ou uma setinha. Mas essa amplitude aqui é infinita e essa largura aqui é zero, fazendo com que o impulso tenha uma energia finita, né? Porque a energia é proporcional à área, e a área desse cara é 1. Você está dizendo que 0 vezes infinito, para o caso do impulso, é igual a 1. Informalmente é isso. E se é 1, é um número finito, né? Logo a energia é finita. Como quando eu dou um chute numa bola, eu aproximo isso por um impulso. Um impulso de força, são tantos newton-segundos, né? Newton vezes segundos, num tempo igual a zero, né? Eu tendendo a zero.
Claro que na prática o impulso não existe, mas a gente modela como se fosse. Assim como na prática não existe nem seno nem cosseno perfeito, mas a gente modela como se fosse. Bom, aqui eu tenho, vou entrar um pouquinho na modelagem e aplicar a transformada de Laplace. Eu tenho uma massa, né? Não é um paraquedista, né? Porque 10 kg é difícil. Né? Uma massa de 10 kg e um coeficiente de atrito com o ar de 2 kg por segundo. Eu faço a modelagem aqui, ó, força igual a massa vezes aceleração, né? Massa vezes aceleração igual a peso menos a força de arrasto. A força de arrasto eu estou dizendo aqui que é proporcional à velocidade. Agora eu tenho a minha equação diferencial e não vou resolvê-la pelos métodos tradicionais. Eu vou aplicar a transformada de Laplace. Na derivada, eu vou substituir por S vezes V ds. Esse Vzão maiúsculo, né, é um V ds. O V minúsculo é um V do tempo. Menos a condição inicial, o V está minúsculo, porque esse é o V no tempo igual a zero. Igual a transformada de Laplace do 9,8, que é 9,8 sobre S, menos V ds sobre 5. Aí você isola tudo e encontra V ds igual a esse negócio aqui. E você não vai achar na tabela nada semelhante a isso. Nada. Aí você aplica frações parciais e vai separar aquele mínimo. Você vai fazer o contrário de tirar o mínimo quando faz frações parciais. E aí você vai encontrar duas frações parciais. E não uma fração total, que é o mínimo. Agora, esta daqui, ó, 49 sobre S, você vai achar lá na... Quanto que é? Você vai achar 1 sobre S, né? Então, isso aí é 49 vezes 1 sobre S, menos 49 vezes 1 sobre S mais 1/5. Bom, 1 sobre S, você até poderia dizer que 1 sobre S é igual a 1 sobre S mais 0, né? É a mesma coisa, né? Porque isso aqui vai ficar 49 vezes E na 0t, né? Você lembra que a gente fez de E na AT, né? Menos 49 vezes E na menos 1/5 de t. E na 0t é 1. 49 menos 49 é na menos 1/5 de t. É o que você tem aqui, ó. 49, né, esse vezes esse, menos 49 é na menos 1/5 de t. Você descobriu numa boa a tua solução. É claro que você já colocou, lembre-se que nós colocamos aqui uma condição inicial, V de 0 igual a 0. Né? Esse V de 0 aqui foi colocado igual a 0. Se fosse outra condição inicial, ia dar um desses outros gráficos que seriam funções levemente diferentes dessa daqui. O mesmo problema ele pode ser resolvido, olha como o MATLAB é legal. Você pode resolver ele assim, ó. Você simplesmente chama uma variável de V, né? E você fala que V é igual a integral de V no tempo, né? Que esse 1 sobre S quer dizer. Tá? Aqui eu tenho a aceleração. Né? Então, a integral, V integral da aceleração no tempo, né? V igual a integral de V é o fim da picada, né? V igual a integral da aceleração. Aqui eu tenho a aceleração. Né? E o que é aceleração se não é força dividido pela massa? Né? Então, a aceleração, que é o que está aqui, ó, aceleração igual a 9,8 menos V sobre 5. 9,8 menos V sobre 5. No fim, só passa a integral e descobre V, e aqui sai o gráfico da velocidade. Veja como às vezes a gente só precisa ter uma noçãozinha de modelagem para saber usar um software. Agora vamos fazer um exercício aqui que não vai ser
tão tranquilo, mas conceitualmente ele é fabuloso. Nós vamos entender afinal de contas, o que quer dizer esse S, né? Nós temos um sistema massa-mola amortecedor e nós vamos entender o porquê que é tão importante esse S, por que nós aprendemos ele. Bom, vamos iniciar com o quadro branco e certamente sem mudar para o tempo, nós já ter que assim ter noção do que esse S pode nos fornecer. Essa é uma força que depende do tempo. Claro que ela, logicamente, vai ser transformada em uma força externa. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a força resultante? Vou colocar aqui mdv dt. Ou, melhor ainda, vamos fazer assim, ó. Massa vezes aceleração igual a força externa. Essa aqui é a força externa, menos Kx, menos Bv. O amortecedor depende da velocidade e o K depende da posição. A posição, nós vamos colocar aqui como o X é medido, aqui o X igual a 0 e para lá ele é positivo. À medida que o ΔX vai para lá, a força é o contrário, À medida que a velocidade, claro que a velocidade também vai para lá, positiva, O B, ele é um atrito, O amortecedor, ele nada mais é do que um atrito desejável, que tem num automóvel, Transforma a energia do balanço em calor para o carro balançar menos e ficar mais estável. Agora, transformando isso numa equação diferencial, m vezes derivada segunda, igual a f menos k vezes derivada primeira, não, k sem derivada nenhuma, menos b vezes derivada primeira. Vou considerar as condições iniciais nulas, porque se eu estou analisando uma suspensão do automóvel, eu não faço ideia de como ele vai estar inicialmente. Não importa como ele vai responder para diversas condições iniciais, ou quem sabe até vamos começar com as condições iniciais nulas, que fica mais fácil. M vezes S quadrado vezes x ds igual a F ds. Essa força externa ela pode ser um buraco, que vai ser representado por um degrau, ou um impulso, ou até um caminhão de buracos, que vai ser representado por um seno. Menos Kx menos B Sx. Porque a derivada primeira é S. O sistema sozinho não tem nada a ver com as grandezas de entrada nem com as grandezas de saída. Só tem a ver com massa, mola e amortecedor. Então, eu vou deixar grandezas de saída e entrada para um lado e o resto para o outro, que é o sistema. Entendo como saída a resposta X e como entrada a força. Vou colocar o X em evidência, vou ficar com X igual a ms quadrado mais bs mais k. Tudo isso igual a F. Finalmente, eu posso ter algo assim, ó. Saída dividido pela entrada igual a 1 sobre ms quadrado mais bs mais k. Então, aqui, ó, lembrem-se, saída em metros, que seja, entrada em newtons. O que é esse pedaço aqui? Sobrou apenas o sistema. Então, eu vou, independente da entrada e da saída. Eu tenho o sistema, massa, mola, amortecedor. Tanto é que eu só tenho aqui M, P, K, massa, mola e amortecedor.
Para o mesmo sistema, depois eu passo esse F multiplicando, eu jogo várias entradas, que são F, e eu consigo descobrir as várias saídas. É isso que eu quero fazer. Eu quero ter eu quero simular várias saídas para as diferentes entradas. Então, vamos começar isso de maneira didática e depois nós vamos passar para uma maneira mais profissional. Aqui eu tenho o MATLAB. Tá? Vou abrir um subprograma aqui chamado Simulink. Vocês vão usar isso bastante ainda. Sempre tive curiosidade para saber como funciona isso. O Simulink? Isso. Ah, tá. Não, você vai ver agora. É muito fabuloso. Vocês vão usar em Cisca, né? Sistemas de controle e automação. Algo bastante semelhante. Vou criar um modelo em branco, não vou pegar nenhum prontinho, assim, já, para a gente começar do zero. Ele é demoradinho assim, viu? Agora aqui eu tenho a biblioteca. Clico ali para abrir o meu conjunto de ferramentas, né? A gente vai usar apenas essa aqui que está pequenininha, aqui escrito Simulink. Eu vou começar com uma função de transferência. Função de transferência é o meu sistema. Aqui eu posso digitar aqui em cima, transfer function, né? Ou eu posso procurar os mais comuns que estão aqui. Nos mais comuns, pelo menos eu não consigo enxergar, vou aqui no contínuo, e nesse contínuo é bastante provável que ele esteja. Ó, transfer function. Na medida do possível, eu vou aplicando uns zooms aqui, né? Porque ninguém é de ferro, eu sei que a tela de vocês fica bem menor do que a minha. Agora aqui, eu vou colocar os coeficientes, né? Eu posso até escrever aqui, ó, o de cima é 1 mesmo, né? Não tem o quê. E o de baixo, eu vou colocar aqui M, B e K. Pode colocar assim mesmo, tá? Ah, ele vai dar erro? Ele só deu erro por um único motivo, porque nós não definimos M, B e K ainda. Daí aqui em Modeling, propriedades do modelo, callbacks, eu nunca sei se é init ou start. Sempre faço ao contrário. Hoje eu vou pensar ao contrário. Vou colocar no init. Não, vou colocar no professor, start. Oi. Tu aprendeu, tipo, a mexer na marra ou tu fez algum curso? Só apanhando. Entendi. M igual, eu vou ter que dar uma espiada aqui. M, que nós pegamos 1, 2 e 5. Agora, model, 1, 2, M igual a 1, B igual a 2, K igual a 5. Só para ele apagar tudo antes, eu vou colocar aqui clear e CLC para limpar a tela. Depois na edição eu dou um zoom aí. Aplicar. Ok. Um, 2 e 5. Aplicar. Agora apareceu aqui bem bonitinho, ó. Fica bom. Essa é a função de transferência. Agora eu vou colocar uma entrada, várias entradas, na verdade, né? Eu posso colocar uma entrada constante, eu posso colocar uma entrada senoidal. Lá na biblioteca, de novo. Aqui em fontes. Eu posso colocar eu posso até colocar uma entrada degrau, né? Aqui, ó, tem o degrau. Ó.
Depois de 1 segundo é que eu vou querer colocar um degrau. Então, o tempo é em 1 segundo, aqui já apareceu, o valor inicial é 0, e o valor final eu vou colocar 10 newtons, né? É um degrau de força. E aqui na saída eu vou colocar um osciloscópio, né? um sensor, um sensor gráfico, que eu tenho aqui no... Tem que saber um pouquinho de inglês também, né? Syncs. Eu posso colocar um display e um osciloscópio. Vou colocar esse, né? Um osciloscópio aqui, que é um display gráfico. Também posso colocar um display que é numérico, né? Esse cara aqui vai me servir, vou dar um clique duplo nele para eu ver a entrada e a saída. Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. E eu vou querer ver número aqui, ó, 2, né? Layout, entrada e saída. Ok. Agora ele já ficou com 2 portinhas aqui, porque uma eu vou querer ver a saída e outra eu vou querer ver a entrada. Pronto. E aqui eu posso querer ver também o número, né? Vai que eu sou um cara chato e queira ver o número. Cara, que legal esse negócio, meu. Tô gostando demais. Depois a gente vai colocar várias ainda aqui, ó. Bom, como só Jesus salva, vamos salvar isso aqui, né? Vocês conseguem ver que isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, né? De segunda ordem. Então aqui eu tenho a entrada, né, que foi até 10, e a saída que vai dizer que ele vai ir até 2 metros. É que eu simplesmente multipliquei a função de transferência pela entrada. Só isso, que é exatamente o que nós iríamos fazer aqui no quadro branco. Ó, a função de transferência multiplicado pela força dá a saída. Só que ele já converte para domínio do tempo, tudo, né? É fabuloso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar só essa entrada aqui, eu vou colocar várias entradas. Eu vou colocar algumas senoidais também. Eu vou tirar esse cara daqui, Ctrl X, coloco ele lá em cima. Depois eu vou querer fazer com que esse cara, depois de um tempinho, ele suma, tá? Ele inicia em 1 e até 5 segundos, mais ou menos. Vamos ver até quanto o gráfico é. Vou colocar nos 10 segundos, ele vai morrer. Então... No step 10, no tempo 10, eu quero que esse cara vá para o valor de menos 10. Olha, ele até mudou o desenho, né? E aqui eu vou ter que colocar um somador. Adder é a somadora. Adder. E isso aqui é uma programação, tá? Programação de altíssimo nível, né? De altíssimo nível quer dizer que é mais fácil, tá? Alto nível é por ser mais fácil de programar. Então, aqui eu tenho as 2 entradas, né? E a soma, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou ter que fazer durante mais tempo, não só 10 segundos, eu vou colocar 20. Vou rodar. Aqui ela voltou para o 0, ó, vezes 10 dá menos 5, clique duplo, né? Olha aqui, ó. Quando eu apliquei aqui o outro degrau a fim de cancelar o primeiro. Vocês vão me dizer, mas está meio quadrado, tá feio. Eu acho que está feio. Eu não consigo trabalhar com isso aqui, ó, parecendo linear por partes, né? Eu não consigo. Então, o que eu faço? Aqui no Model Settings, de novo, não no Properties, no Settings de novo, a gente vai mudar algumas configurações. E é coisa fácil, tá? Coisa muito fácil. Normalmente, o que eu trabalho é esse ODE 23TB, né? O que é ODE, né? Equação
diferencial ordinária. 2, 3 é a ordem, e TB, ele trabalha muito bem com essas mudanças bruscas, como nós colocamos na força. Normalmente, só isso é suficiente. Se não for, nós temos que diminuir o passo da simulação, né? Ao invés de alto, colocar um passo, fazer de 1 em 1 milissegundo, alguma coisa assim. Vamos ver agora como se comporta só fazendo isso. Vou ver o gráfico. Agora já ficou bem mais redondinho, ó. Nem comparar com antes. Antes dava para ver nessa situação e agora eu não consigo ver, ó. Fabuloso. Bom, ali com 20 segundos eu vou querer colocar um seno. Então, vou colocar um seno com várias frequências. Até interessante, eu descobri quando que isso aqui dá zero, tá? S² mais 2S mais 5. Eu quero descobrir quando que isso aí dá zero, para saber exatamente a frequência sem vergonha, a frequência da ressonância que eu vou ter. Então vou abrir aqui mais um programinha para que a gente veja os valores da frequência de ressonância e se é que tem alguma frequência complexa aqui que ele gosta de oscilar. Aparentemente tem, tá? Eu vou abrir esse gráfico aqui novamente e eu vejo que tem uma frequenciazinha ali que ele gosta de oscilar assim. Tanto é, né, que a resposta é subamortecida. Então, né, eu poderia ter já me ligado. Isso aí vai ter raízes complexas, sim. Eu nem cheguei no plano S ainda, ó, só estou analisando na prática como é a coisa. Então, nós temos aqui a parte real e a parte imaginária, que é o ômega igual a 2. Eu vou fazer mais uma continha aqui. Eu vou fazer uma continha como se não tivesse amortecedor também. Então, vou tirar essa parte aqui, ó. Se não tivesse amortecedor, não ia ter essa parte, né? Aí, raiz de 5 seria uma frequência bem sem vergonha. Vamos ver quanto que a raiz de 5 é um número perto de 2, né? 2,2. Eu vou trabalhar com frequências de 2,2, de 2, vamos fazer 1,8, 2, 2,2 e 2,4. Então, de 1,8 a 2,4. Trabalhar com essas várias frequências. Eu vou começar com a frequência de 2, que foi uma frequência que a gente achou. Bom, vamos fazer todas elas. Buscar aqui o seno, né? Tanto faz se é seno ou cosseno agora. Fonte, né? O que importa é a frequência. Seno. Esse seno, eu vou multiplicar ele por um degrau, que vai começar a acontecer quando, deixa eu me ver, depois dos 20 segundos. Então, o tempo do degrau aqui vai ser em 20 segundos. Eu vou copiar os dois lá em cima, ó. Melhor ainda, ó. Vou fazer o seguinte, meus irmãos. Esse aqui é fabuloso, eu já vou copiar ele pronto aqui, ó. Ele já está pronto. O primeiro degrau vai ser nos 20 segundos, né? Vou deixar o valor final para 10 também, tá? Valor final para 10. E ele vai terminar em 30 segundos. Só que agora, esse cara aqui, que é um pulso, né? Que vai ser um pulso parecido com esse aqui, eu vou multiplicar ele por um seno. Só isso. Tá? Então, eu vou multiplicar ele por um seno. Agora, esse seno aqui, ele não ficou legal, né? Eu tenho que, talvez, usar um sinal externo. Aplicar. Né? Bom, eu poderia multiplicar também, não assim, peraí.
Deixa ele assim, usando o tempo de simulação mesmo. E aqui eu vou colocar um multiplicador, que é o product. Eu também posso dar clique duplo, né? E se eu sei o nome, eu digito e a coisa aparece ali como mágica. Ou eu procuro aqui também, né? Venho aqui na biblioteca, que seria o mais comum agora, e você procurar alguma coisa, ó, Math Operator, Operations, né? E aqui tem todas elas, né? Aqui você vai achar o product aqui, se você adentrar aqui, né? Você vai encontrar, tenho certeza que vai. Agora eu multipliquei pelo seno e tudo isso aqui eu vou ter que somar lá também, porque isso só vai acontecer depois dos 20 segundos, né? Então vou colocar aqui uns 40 segundos de simulação já. Aqui eu vou ter que colocar uns 3 sinal de mais agora, para pegar, daí ele vai pegar aquela simulação inicial nossa, mais essa daqui. Essa aqui é aquela com aquela frequência, nem sei a frequência, a gente nem definiu a frequência aqui, né? Aqui está a frequência, 2, vamos colocar 2 aqui, né? 1.8, né? A gente começa com 1.8 e depois faz as demais. Tem o sistema aqui, né? Vou ver a entrada e vou ver a saída. Isso aqui não me interessa mais, esse número aqui não serve para nada, é o gráfico que me interessa. Executo. Talvez eu tenha me perdido com tanta informação, mas eu já vou me encontrar novamente, ó. Então, primeiro eu apliquei esse pulso, né, 10, depois eu tirei os 10, né, e depois eu apliquei um seno, né, e aqui eu tenho a resposta também ao seno. Talvez eu devesse deixar mais tempo, né, eu só apliquei dos 20 aos 30, eu vou aplicar dos 20 aos 50, né? Eu tenho que simular pelo menos até 60 segundos, e o segundo aqui, ó, eu vou tirar quando for 50. Executo novamente. Clique duplo. E agora aparece, né? O período que eu apliquei o seno, né? E a resposta ao seno. O meu seno também tem amplitude de 10, né? Vocês verifiquem que eu consegui amplitudes aqui maiores do que quando eu coloquei 10 constante, né? Quando eu coloquei 10 constante, ele veio até 2. Agora, quando eu coloquei amplitude de 10, eu imaginava que ele deveria vir até 2, mas ele passou de 2, ó. Muito louco. Quem sabe eu coloque frequências diferentes. Eu coloquei 1.8, na verdade, né? Coloquei 1.8. Bom, eu vou colocar outras frequências agora. Então, eu vou colocar mais aqui, né? Mais. E agora aqui, se eu tenho medo de ficar confuso, e eu vou ficar, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu seleciono tudo, clico com o botão direito e criar um subsistema, né? E aqui eu vou colocar FREC 1.8. 1.8 radianos por segundo, né? Pronto, se eu dou um clique duplo aqui, ó, vai aparecer o subsistema aqui, ó. Volto para cá, ó. Pronto, ó. Posso vir aqui também, ó, subsistema e o sistemão geral, né? Isso é muito legal, né? Eu deveria ter colocado como entrada a frequência, né? Como entrada a frequência, para eu não precisar entrar no subsistema. Então, agora deixa assim. Então, eu tenho o FREC 1.8, vou ter a frequência 2, a frequência 2.2 e a frequência, sei lá, 2.4. Vou trazer esse cara para cá, esse cara para cá e esse cara para cá. Bom, a frequência agora vai ser 2. Então, aqui vai ser a frequência 2.0. Já vou colocar aqui, 2.2. Ele não mudou, aqui é só um nomezinho bonito, tá? E aqui eu vou colocar, sei lá, 10.
Eu vou ter que dar uma olhada nessa aqui, até quando que ela foi. Esse degrau, ele foi até 50. Bom. Então, esse aqui, ele vai começar no 60. Vou fazer ele começar no 60. E ele vai até 70. 70. E a frequência dele aqui vai ser de 2. 2.0 ou 2, né? 2.0 é por conta do toque. 70, 80, 90, aqui vai de 90 a 100. Vou fazer 90 a 100. E a frequência aqui é 2.2. E aqui a nossa frequência vai ser de 10. E eu vou fazer de 120, 130. É o tempo só que muda. Agora, fé para que a gente não tenha feito nada errado. Vou simular até uns 150 segundos. Opa, 6.150 não, 150. Eu fiz até algo bastante complexo, né? Então, aqui nós temos uma entrada, né, de 10 constante, foi até 2. Depois eu coloquei uma frequência de 1.8, passou de 2. Aqui eu fiz pouco tempo, né? Eu deveria fazer a mesma quantidade de tempo. Eu vou dar uma verificada quanto tempo fiz aqui. E não me está claro, vou dar um zoom. Aqui foi dos 20 até os 50, isso são 30 segundos. Então tem que colocar 30 segundos para todos eles. Então vamos lá. Esse aqui vai começar no 60 e vai até o 90. Então, o outro vai começar no 100 e vai até o 130. Outro vai começar no 100 e vai até o 130. E outro vai começar no 140. O último vai começar no 140. Vai até o 100 e sabe Deus. 140, 50, 170. 170. Executa-se novamente. Clique duplo. Esse aqui foi super interessante, ó. Vejam que próximos daquela frequência que nós calculamos, a amplitude dá elevadíssima, ó. Ela passa até dos 2, né? Nós estamos próximos à frequência de ressonância. Agora, quando eu aplico a mesma força, ó, a força lá é exatamente a mesma, né? A amplitude deu baixinha. Não, você consegue ver que aqui é a mesma força, ó. Eu vou simular mais tempo, tá? Aqui eu deveria ter simulado até uns 200 segundos. E para deixar mais redondinho ainda, ó, agora a frescura vai pegar. Né? Lembre-se que a gente apenas colocou o O de 23 TB. Né? Eu sugiro aqui, ó, se isso não funcionar, ferrou. Tá? Você coloca 1 vezes 10 a menos 4 aqui. E aqui você coloca como máximo passo de simulação, eu vou colocar aqui 1 milissegundo. Quando esse aqui, né, não funcionar, aí ferrou. Aí normalmente tem alguma coisa errada na nossa simulação. 1 milissegundo é um tempo pequeno para esse tipo de simulação. Para um outro tipo de simulação poderia ser um tempo enorme, né? Nós estamos comparando 1 milissegundo com 150 segundos, que é o tempo de simulação. Agora percebam aqui, e eu acho que não fiz 200 segundos ainda de simulação. Não.
Agora a gente está forçando a máquina, tanto que a gente vê a simulação acontecendo, né? Antes ela já aparecia pronta. Percebam aqui que a força é a mesma, né? Continua com a mesma amplitude, mas a amplitude de saída é bem menor. Quem sabe eu coloque uma frequência mais baixa também, para ver se essa amplitude fica menor. Aí eu vou colocar uma frequência, de repente, né? Colocar mais um mais aqui, colocar uma frequência aí de 0,1 Hz também. Isso seria interessantíssimo. Colocar mais um mais aqui. Então, frequência agora 0,1 Hz, não, radianos por segundo, né? Aí eu só vou lá na senoide, eu tenho que mudar a frequência aqui para 0,1. E aqui também os tempos, né? Vamos ver até quando que foi o último. O último foi até 170, vou deixar uns 10 segundos de folga. Vai começar no 180, então, aqui. 180 e vai até 210, para deixar 30 segundos. 210 e eu vou simular até uns 250. A simulação vai ser até 250. Pronto. Agora, manda executar. Está simulando. Eu devia ter deixado mais tempo, ó, não deu nenhum ciclo completo, né, porque a frequência é muito baixa. Então, vamos, né, vivendo e aprendendo. Aqui eu vou fazer, então, ao invés de fazer só até 210, bom, como é 0,1 dá 10 segundos, eu vou ter que fazer vários. Poxa vida, então eu vou ter que fazer até aqui uns 500 segundos, talvez, e vou simular até uns 700 aqui, ou 800 segundos. Ainda bem que a simulação é mais rápida do que o tempo que, né, ela está acima acima da velocidade de tempo real aqui, né? Que maravilha. Aqui aconteceu exatamente o que nós esperávamos, né? Vou simular menos tempo, simular só até uns 550 agora. Aconteceu exatamente o que nós esperávamos, né? Que como a amplitude antes foi até 2, né? Que aqui, como ela foi lentamente, ela vai até 2, né? E menos 2, 2, menos 2, né? Como se fossem degraus suaves, né? Isso faz todo o sentido do mundo, né? Mas aqui, perto da frequência de ressonância, ela passa de 2. E acima dessa frequência, né? Claro, a caixa nem se moveu direito para um lado e já tem que se mover para o outro, né? A ideia é que quanto maior essa frequência, menos ela se mexa, né? Não deu nem tempo dela começar a se mexer para um lado, você já está pedindo para ela se mexer para o outro lado. E tem umas frequências aqui bem sem vergonhas, tá? Uma forma da gente verificar essa frequência bem sem vergonha é você diminui esse amortecimento, né? Vou colocar esse amortecimento aqui de 0,1. Então, com menos amortecedor, como é que isso funciona? E a nossa análise do plano S ainda não foi feita, né? Só foi brincado um pouquinho com os simuladores. Olha que doido, ó. Vou ter que colocar um amortecimento um pouco maior, porque senão fica difícil de interpretar. Ele era de 2, eu vou colocar ele de 1. Então, percebam, né, vamos pegar primeiro esses aqui que são mais... Né, ele vai até 2, né, não muda nada, ele vai até 2, mas, contudo, a oscilação agora, para determinadas frequências, ela passa de 2, Por quê? Porque a gente está próximo à frequência de ressonância. Quando que eu imaginava que o certo seria ela vir só até 2, que é como acontece aqui, ó, em baixa frequência, ela vem até 2, né? Bom, o degrau é a frequência mais baixa que pode existir também, né? O degrau é a frequência mais baixa que pode existir.
Veja que ela vem, né? Ela sobe e fica em 2, né? Depois ela vai para 0 de novo, tá? Agora, existem frequências que a coisa fica feia, né? Que o teu sistema pode não suportar tamanha oscilação, né? Imagine, você faz uma força, pensa que ele vai para 2, né? Projeta a máquina para uns 3, né? E de repente a tua máquina vai lá para quase 5, né? É natural que tudo vai explodir. Né? Claro que só em determinada frequência. Imagine que você faça um torno cuja uma peça tenha que girar, né? E você espera amplitudes de 2, né? De repente você gira numa determinada frequência lá e, né, vai muito acima da amplitude de projeto da máquina. E veja que a força que você fez sempre foi a mesma, mas as oscilações, né, a amplitude das oscilações variaram bastante. E a princípio você esperaria só até 2. Tudo isso a gente consegue ver em uma análise cuidadosa do plano S. Nós não vimos nada do plano S aqui ainda, apenas colocamos a função de transferência aqui, né? Esse é o sistema massa-mola amortecedor. Agora vamos fazer essa análise do plano S. Até o meio-dia a gente consegue fazer muita coisa. Por enquanto, Raíssa, Nárdia, Arthur, José, todos vocês estão entendendo? Victor, Francisco? Tudo certo. Tá. Tudo certo, prof. Tá indo, professor. Tá indo? Tá, vamos fazer... Veja que o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei... essas duas aqui, que na prática deveriam ter sido colocadas uma só aqui, tá? Essas duas aqui, seria interessante ter colocado uma só para colocar um pulso, né? Aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse somador. Mais. Tudo começou com esse cara aqui, né? Só para ficar bem claro aqui, ó, que isso aqui é uma entrada, senão é capaz da gente achar que são duas, né? Mas é uma entrada só. E aqui a gente faz um subsistema. Pode deixar esse aqui vazio, ó, não tem problema nenhum, vai funcionar igual, né? Ele vai somar um 0, né? Vou executar aqui, vamos ver se ele vai dar algum errinho, não, mas não. Funcionou igual, ele vai somar 0. O que nós fizemos foi colocar uma entrada contínua e depois várias entradas variáveis, né? E ver como o sistema responde. Nós vimos que para uma entrada contínua, o sistema vai chegar no 2. Né? Chega no 2. Só que para uma entrada variável de igual amplitude, ele pode passar do 2. Nós vimos aqui que ele pode passar. E para frequências bem altas, né, ele fica aqui em torno do 0, né, pouca amplitude. Bom, vamos ao plano S agora. Esse é um pouco mais difícil de analisar, mas é fundamental. Não adianta a gente só ficar fazendo o transformado de Laplace e não compreender o significado. No fim das contas, o cara não sabe nem o que é o S, né? Aí foi só tempo perdido. Então, vamos com as boas práticas de programação. Agora, eu vou definir o vou chamar de função de transferência, normalmente é a letra H ou G, tanto faz, né? G de S, eu escrevi F para ajudar. GDS, que é ganho, né? Igual a 1 dividido por M vezes S quadrado mais B vezes S mais K. Vou colocar como variável simbólica o S. A nossa massa igual a 1. O nosso B, por enquanto, igual a 1 ou 2, né?
e o nosso K igual a 5. Vou tirar esse ponto e vírgula. E aqui vai aparecer a função GDS aqui do lado, né? Eu gosto para ver se está tudo certinho até aqui. Apareceu aqui a nossa funçãozinha. É uma boa prática, pelo menos eu considero, calcular um G numérico, porque fica mais rápido para o MATLAB, tá? Fazer as contas. Senão ele faz tudo com matemática simbólica, né? Nem precisa colocar GDS aqui, porque ele vai saber que é GDS, tá? Vou executar de novo. Agora eu tenho a função simbólica e a função numérica. Tá? Ele vai calcular mais rápido. O que é o S? O S tem uma parte real e uma parte imaginária. Então vou escrever aqui o sigma, que é a parte real. Posso fazê-lo variar, né, de menos 5 a 5. Né? E como é que você sabe de quanto a quanto? Bom, a gente fez umas continhas antes aqui, ó. Então, o sigma em torno do menos 1, eu poderia fazer então de menos 3 a 1, né? Para esse ficar no centro. De menos 3 a 1. Mas esse aqui, como vai ficar entre menos 2 e 2, eu já vou fazer ele entre menos 4 e mais 4, eu vou fazer o sigma igual. Pronto, sigma, esse lean space, de menos 4 até 4. Se eu não colocar nada, ele vai fazer 100 pontos. Tá? Isso é padrão. Então, ômega igual a sigma, não vou fazer de novo. Vou chamar de sigma aqui maiúsculo, ômega maiúsculo, igual a mesh grid. Eu preciso para fazer o gráfico de superfície.
Ele não me pareceu, mas também não menor, pareceu bastante igual ao outro.
E está aqui o ganho, só que agora não mais em decibéis, né? Agora eu já posso tirar aqui também, pelo amor de Deus. Então tira aqui também no eixo Y, né? Não é decibel, né? Aqui o ganho vai ser em metros por newton, né? Tantos metros de saída para cada newton aplicado na entrada. O pico foi de 10 newtons, a gente sabe quantos metros vai ser a amplitude. Então, aqui, eu sei que o ganho máximo é de 0,25 metros para cada newton. Se eu apliquei 10 newtons de amplitude, né? Se eu apliquei 10 newtons de amplitude, se fosse o sistema massa-mola, amortecedor, né? Eu vou estar com 2,5 metros. Agora eu tenho que ver se isso aí bate, né? Eu vou colocar essa mesma frequência aqui, era de 1,8 mais ou menos, né? Vamos ver se dá 2,5 metros lá. A gente já simulou e era a primeira, que era de 1,8. 1,8. E olha aqui, não é que deu mais ou menos 2,5 metros mesmo? Ó. Olha aqui, ó, 2,5 aqui, ó. 2,496. As coisas funcionam. As coisas funcionam. Então, veja que eu não precisei ter nada no tempo. Eu consegui tudo, né, a partir aqui fazendo o sigma igual a 0. Mas por que fazer sigma igual a 0? Bom, eu faço sigma igual a 0 quando eu quero a resposta na frequência. Então, eu quero saber qual que é a frequência perigosa de oscilação aqui do meu sistema. Com certeza, esse 1,8 é uma frequência perigosíssima. É uma frequência que talvez o meu sistema não suporte, né? Porque vai dar oscilações muito elevadas. Você pode dizer, eu quero que o meu sistema sempre trabalhe com oscilações menores do que 0,15. Então ele vai ter que trabalhar em frequências maiores do que 3. Eu vou colocar uma frequência maior do que 3 para ver se a oscilação dá menor do que 1,5, né? Na verdade, 1,5, porque a gente está aplicando 10 newtons, né? Eu vou colocar uma frequência de 3 para ver se dá menos do que 1,5 lá agora. Esse último mesmo, que a gente colocou antes de 1,6, agora eu vou colocar de 3. Ele deu em torno de 1,5, né? A gente pegou, vamos pegar aqui no finalzinho, claro, né? Ele deu em torno de, menos de 1,5, aqui 1,4. Né? As coisas funcionam. E quanto maior a frequência, menor vai ser o ganho. Quanto maior a frequência, menor é o ganho. Coloca uma frequência lá de 40, né? Vamos colocar uma frequência de 40? Eu estou mudando na frequência, a amplitude continua sendo de 10 newtons. Creio que ficou bem claro que só aumentou a frequência, a amplitude é a mesma. A amplitude de saída praticamente não variou agora, ó. Por quê? Porque o ganho é muito pequeno, ó. O ganho é muito pequeno para frequências elevadas. Nem comparar lá, nem aparece, ó, se eu der um zoom mais, olha, meu Deus do céu, aqui para quanto que foi a amplitude, ó? A amplitude foi para mais ou menos 6 vezes 10 dá menos 3. Vamos ver para quanto vai a amplitude lá no nosso programa. Na verdade, no nosso programa nós fizemos só até 3, né? Se eu quero saber em 40... Então, vou escrever aqui o limite é de menos 40 mais 40. Eu vou escrever aqui o limite igual a 40. Vou colocar 40. Vamos precisar escrever tudo de novo depois. Talvez os gráficos fiquem um pouquinho... não vão ficar a coisa mais linda, né? Talvez eu poderia colocar mais pontos. Eu vou colocar uns 10 mil pontos aqui, né? Vamos ser exagerado, é o computador que vai trabalhar mesmo. Deve ter passado do limite da memória, porque é 1000 vezes 1000, né? Então, aqui eu tenho, de novo, né, o gráfico. É o mesmo gráfico, tá? Só que agora ele foi até 40, né? E veja que o ganho aqui deu de praticamente 0, né? Um ganho muito pequenininho. A gente pode ver qual que é o ganho aqui, clicando aqui do ladinho.
Senão a gente vai dando zoom, zoom. Olha aqui, ó, é um ganho de 1, 2, 3, 6,7. É muito pequeno, né? Praticamente zero. Tanto é que a oscilação praticamente zerou. Você vai pedir, por que aqui em cima ela está negativa? Ela está negativa porque ela está em decibéis, né? É logarítmico, só isso, né? Agora eu posso também tirar o logaritmo dela, né? Se vocês quiserem, eu tiro esse 20 vezes log, né? Tem que ser log 10, porque só log para o MATLAB é log na base E. Bom, agora apareceu aqui. O problema é que a outra aqui está como 20 log também. Vamos ver onde que ela está. É um plot 3 que está por aqui. É esse plot 3 aqui, que eu vou tirar daqui também. Ctrl X. Agora aparece aqui exatamente, né? Os dois polos, né? Que ambos têm altura infinita, né? Aqui simplesmente eles foram alto demais, né? A gente pode dar uma limitadinha. E aqui tudo é zero, né? Ou muito próximo a zero. Log do número próximo a zero dá um número negativo. Por isso, eu acho que é muito mais didático visualizar na forma logarítmica, né? Porque eu não estou tão ligado no valor em si aqui, mas como na forma como isso é representado. Lá em cima eu vou voltar agora para aqueles valores de interesse, né? Que não é tão longe o limite é mais próximo, né? O limite ali, os limites sempre estão próximos aos polos, né? Então agora ficou um desenho bem legal. E a parte que é a resposta na frequência, né? Ou como ele vai responder a um seno ou um cosseno, é quando o sigma é igual a zero. Essa parte aqui, simplesmente é isso, né? Que vai dar esse gráfico e a gente consegue perceber a frequência perigosa. A frequência de ressonância, sempre muito próxima ao polo, obviamente, a parte imaginária do polo, mas não exatamente a parte imaginária do polo. E para que serve o sigma? De novo, 1 dividido pelo sigma vezes 5 é o tempo de acomodação, que é a resposta ao degrau. É exatamente esse arquivo que nós trabalhamos, né? Aqui no 1.8, onde tem o ganho máximo, né? Menos 1.8 mais 1.8, que é esse plano aqui, né? Aliás, esse plano aqui, ó, quando alfa ou sigma é igual a zero, né? E aqui o ômega variando. Tá aqui, exatamente o mesmo gráfico, né? E para as várias frequências. Vocês saberiam me dizer, né? Dizendo, ó, esse gráfico ele corresponde àquele gráfico aqui na frequência, tá? Essa curva aqui mais espessa, que deu a maior amplitude de todas, vocês saberiam me dizer qual que é a frequência dela em radianos por segundo? Se vocês entenderam o que eu falei, vocês vão saber me dizer qual que é a frequência, não qual que é a amplitude é mais ou menos, sei lá, acima de 0,2, né? Mas qual que é a frequência dessa onda aqui mais espessa? Não sabem? Essa frequência não corresponde a essa frequência aqui? Sim ou não? Sim, professor, 1,5. Isso, é mais ou menos 1,5, né? Na verdade, é o que está aqui, 1,749. Tá? Então, a frequência dessa onda mais espessa é 1,749 radianos por segundo. Eu sei, né? Porque aqui deu 0, de fato é 0,25. Então, esse valor aqui é 0,25. Esse valor aqui, ó. Eu coloquei 1 newton na entrada, né? Aqui é a resposta para várias entradas de 1 newton em frequências diferentes, né? Mas o pepino aconteceu aqui em 1,7 newtons, tá? Porque foi pepino, não necessariamente, mas a maior oscilação aconteceu em 1,7 newtons, né? Então, tudo oscila, ó, isso aqui oscila, aquilo lá oscila, tudo oscila. Né? Toda máquina girante, que são quase todas as máquinas, oscilam. Aqui eu tenho a resposta
Volta lá rapidinho, por favor. Sim. Esse gráficozinho menor, ele seria qual dessas Qual? montanhas aí do outro lado? O menor aqui? Isso, esse aí do lado. Ah, tá. Esse menor, ele seria, eu não sei, vamos pegar aqui pelo valor, vamos supor que ele tivesse chegado aqui no 0,05, tá? Então, você vai ter que pegar aqui no 0,05, tá aqui, ó. Ele seria, se eu emendar isso aqui, ele seria mais ou menos uns 5 radianos por segundo. Vamos pegar esse aqui que chegou no 0,15, tá? Nárdia, esse aqui que chegou no 0,15. Vamos ver qual que é a frequência desse ali. 0,15 está aqui, 0,15 está aqui. A frequência desse roxinho que chegou no 0,15 é mais ou menos dos 2,8 radianos por segundo. Me fiz claro, Nárdia? Sim, eu entendi agora. Não é tão tranquilo, é importante, são importantíssimas essas perguntas. E aqui é aquela parte onde o sigma interessa, né? Então, por quê? Porque aqui o ômega é igual a zero. Na verdade, aqui o ômega é igual a zero, porque não tem frequência, né? Quando você aplica um degrau, isso aqui não tem frequência, a frequência é zero. Então, você fez um E na sigma T, vezes um E na J ômega T, pode colocar negativo aqui, né? E este cara aqui, ó, quando o ômega é igual a zero, tudo isso aqui é igual a 1. O que acontece? Você vai ficar com E na menos T sobre 1 sobre sigma. Né? E 5 vezes isso aqui é o tempo de acomodação. Nós descobrimos que o sigma era 1, né? Então o tempo de acomodação, a gente diz na prática que aqui, né? Aqui é o tempo que levou para a saída se acomodar, ó. 5 segundos, porque agora o degrau foi em 0, né? 5 segundos tudo ficou, né, já como devia ficar, em regime. Essa é a resposta ao impulso, né, que é só uma bordoada de área igual a 1. Essa é a resposta, tá? Então esse é o X, é a saída em metros. Né? A gente deu uma bordoada de 1 newton vezes segundo de área. A bordoada em newtons foi infinita, mas durante um tempo igual a zero, né? Então eu vou chamar de impulso ou bordoada, né? O impulso, ele foi de infinitos newtons durante 0 segundos. Né? Isso aqui acabou dando 1 newton vezes segundo de impulso. A famosa seta, né? De amplitude infinita e de base zero. Né? E o degrau, né? O degrau ele simplesmente foi de 1 newton, né? Tanto é que a resposta ao degrau foi essa aqui, né? E ele ficou numa nova posição. O impulso não, ele voltou para a posição original, que é a posição de zero, porque depois que a bordoada passou, né? Já foi o tapão, né? Volta para o lugar de novo. Mas ambos levam 5 segundos para atingir o tempo de acomodação. A senoide também leva 5 segundos, qualquer uma delas. Levam 5 segundos depois até a senoide não ser mais assimétrica, né? Mas nesses primeiros 5 segundos aqui, ó, existe um transitório, né? Ela fica depois o espelhinho certinho, positivo com negativo, depois de passado esses 5 segundos até o infinito. Até os 5 segundos é transitório.